o custo, né, da rejeição. Um jovem que, a informação que nós tivemos é que ele foi abandonado pelos pais e, na verdade, foi educado pelos avós. Agora, já sentia o custo da rejeição, ou o peso da rejeição, pelos pais. Foi tratado pela avó. Aí começou a namorar uma garota, 14 anos, e também se sentiu rejeitado pela garota porque parece que os pais da garota não queriam um namoro. Simplesmente, nesse final de semana, a coisa termina numa tragédia. O rapaz vai, mata a menina, tá certo? Mata a avó da garota, atenta contra o sogro, que é o pai da garota, e dá um tiro na boca, logicamente, praticando aí o suicídio. E, logicamente, tudo isso tem a ver com o custo, né, da rejeição. Foi rejeitado pelos pais, de repente foi rejeitado também pela namorada, e a coisa explode numa situação como essa. Parece que a psiquiatria, a psicologia, explica muito bem essa questão da explosão ocasionada pela rejeição. Acaba tudo numa tragédia como essa. O Fernando acompanhou, tem os detalhes por aí. Aconteceu aqui em Franca, né, Fernando? Você tem os detalhes, né? Exatamente, Madalena. O fim de um namoro de 7 meses de um casal de jovens terminou numa verdadeira tragédia em Franca. Contrariado pelo rompimento do relacionamento que aconteceu há cerca de 30 dias, Tyron Erivelton Ribeiro da Silva, de 19 anos, matou a ex-namorada e também a avó dela e disparou contra o ex-sogro e depois se suicidou com um tiro na boca. De acordo com informações da Polícia Civil, a Heloísa Cristina Francisco, 14 anos, foi morta com um tiro na cabeça, dado do lado do ouvido, e recebeu outros 2 tiros. Ela foi encontrada sentada no sofá da casa onde morava. Eurípia das Graças Borges, de 54 anos, a avó da garota, também foi morta. Ela levou 2 tiros e foi encontrada debruçada sobre o corpo da neta. O pai da adolescente, Luciano Borges Francisco, de 33 anos, ele foi atingido por 2 tiros no tórax e permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa. O rapaz se matou na varanda da casa. A polícia encontrou 6 cápsulas deflagradas e outras 3 intactas. Ninguém da família do rapaz quis comentar o caso. Tá certo. Hoje eu estou vendo, inclusive, né, alguns jornais de São Paulo comentando o caso, e tem, inclusive, um estudioso, um psicólogo da USP, especialista realmente em relações humanas, e ele falando, Vinanci, dos prejuízos ocasionados pela rejeição. Então a gente deve realmente parar, pensar, observar e sempre analisar para ver se as atitudes diante de uma pessoa rejeitada, o que pode acontecer. Então tudo isso tem que ser, viu, muito bem analisado, porque hoje é muito comum você observar aí pais, viu, abandonando os filhos e os filhos ficando sob o cuidado dos avós, tá certo ou não? Então até onde uma criança ela se vê rejeitada em função de uma situação como essa, tá certo? Então, os pais precisariam ter um pouquinho mais de cuidado com esse tipo de simplesmente abandona os filhos para que os avós possam, logicamente, cuidar. Então, precisa tomar muito cuidado porque já começa ali o princípio de rejeição. De repente acontece essa criança crescer um pouquinho mais, com 16, 17 anos, um adolescente ainda, se sentir rejeitado por namorada e a coisa explode como explodiu nesse caso de Franca. É verdade. Madalena, bom dia aos ouvintes, mas muito pior que isso ainda é a rejeição que a criança sofre dentro da própria casa com o próprio pai e com a própria mãe. São de uma maneira implícita essa rejeição, mas a criança sente, ela percebe, ela não sabe como, mas ela percebe, né? É uma coisa, muitos pais têm os filhos e simplesmente os deixam ao léu, né? A televisão tomando conta, fica como babá. São crianças que, ou mesmo muitas vezes a gravidez não desejada, enfim, leva talvez até a atitudes inconscientes dos pais, mas que deixam essa marca da rejeição. Às vezes a rejeição não é literal, como foi essa desse garoto, né? De abandono mesmo, de verdade, mas também muitas vezes, e acontece muito, depois as pessoas se perguntam o porquê, né? Que meu filho é assim, ou se transformou no que é, ou é um alcoólatra, ou um drogado. Muitas vezes a rejeição acontece dentro da própria casa. E uma outra questão também, né? Quando um pai, por exemplo, como esse,
não aceitava o namoro da filha, precisa ter muito tato para dizer o porquê não aceita, chamar a pessoa, dizer, olha, não é com você não, o problema é que é muito novinho, tanto ele, ela como... Mais tarde, tenho certeza, vocês vão ter oportunidade, tá certo, de ter um pouco mais. Então, não é simplesmente proibir, dizer aqui você não passa mais, aqui você não entra mais, você percebe? Então, aquela proibição com virulência, né, com agressividade, não, tudo isso depende de uma boa conversa, eu acho que a pessoa vai se sentir valorizada, tá certo? Que não é uma situação imposta que está colocado um ponto final naquele relacionamento. Não, você tem que dar sempre uma perspectiva de que o futuro existe, o futuro pode existir. Tá entendendo? Por isso que as pessoas, viu, deveriam ler um pouco mais, viu, Luiz? Deveriam perder menos tempo com tanta besteira e se aprofundar um pouco mais nos relacionamentos humanos, né? Infelizmente, isso não acontece no Brasil, não. Sem dúvida, né? Pessoa bem informada, pessoa, né, com uma boa formação, ela vai saber conduzir melhor uma situação como essa, né? Claro que nada justifica a atitude drástica do rapaz, né, de atentar contra todos e contra a própria vida, mas cada pessoa tem a sua própria reação, né? Mediante as experiências que ela já teve, né, os traumas que ela já vivenciou, cada pessoa tem uma reação num momento como esse. Desse rapaz foi essa, talvez o limite não apenas desse próprio momento, né, desse exato momento, mas de todo um histórico que ele já desenvolvia e que muitas vezes ninguém se atentou, né? O mais triste é isso, né? Ninguém reconhece e nem ele próprio, que precisa de ajuda, muitas vezes até a ajuda de um profissional, né, da área da psicologia, sim, por que não? E de repente, numa atitude como essa, explode anos e anos de muita revolta e de não saber como lidar com essa situação.